Bom, primeiramente eu quero dar boa noite a todos. Eu quero agradecer o nosso presidente, o Maurício Barrivieira, pelo convite que ele fez para mim, para eu coordenar essa live de hoje, né, com o Márcio Buscati, que além de ser um profissional incrível, né, um profissional de alta capacitação, um dos radiologistas mais renomados que eu particularmente conheço, que já tive a honra de assistir curso, que já tive a honra de dividir caso, que já tive a honra de solicitar a segunda opinião. É um grande amigo, né? Fizemos uma amizade muito grande nesses tempos em que nós estivemos juntos em eventos. Então, é um agradecimento duplo do Maurício por ele ter me convidado e por eu estar aqui com uma pessoa assim que, de verdade, além da admiração profissional que eu tenho, é um amigo que a radiologia me deu e que eu guardo assim no meu coração com muito carinho de verdade, que é o Márcio. Bom, o Márcio ele é graduado pela Faculdade de Odontologia da USP de São Paulo. Ele fez especialização em radiologia odontológica pela Fundec, a USP. Especialista em anatomia topográfica pelo ICB USP. Olha, esse especialista em anatomia é um negócio incrível, né? Porque a gente sempre precisa de anatomia. Mestre e doutor em diagnóstico bucal, subárea de radiologia pela USP São Paulo. Professor da disciplina de radiologia odontológica da Universidade Paulista Unip. Coordenador do curso de especialização em radiologia e imaginologia odontológica do Centro Universitário Senac São Paulo e responsável pelo serviço de tomografia computadorizada odontológica do DASA. Então, esse último, digamos assim, esse último, o responsável pelo serviço, é algo assim que dispensa ter falado todos os outros acima, né? Porque para a pessoa estar aí à frente do DASA é porque realmente tem que ser realmente uma pessoa extremamente capacitada. Boa noite, Márcio, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Matar um pouquinho a saudade de todo mundo aqui, pelo menos nessa live. Legal. Bom, Michele, não tem nem o que falar dessas palavras, obrigado, né? Você sabe que é recíproco, a gente teve um contato mais próximo aí nos últimos 4 anos aí, por causa dos eventos, né? E eu também fiquei muito feliz, primeiro pelo convite do Maurício, agradeço demais ele ter lembrado do meu nome para passar um pouquinho de informações para vocês, né? É muito legal, eu fico muito feliz de poder participar ativamente da ABRO, né? A nossa associação. E a hora que ele me falou que era você que ia coordenar, que ia estar à frente disso, aí eu fiquei mais feliz ainda, porque a gente tem essa amizade e eu sei de quanto você batalha, luta e estuda, e a tua radiologia pela ABRO, né? Então, fico muito feliz e é recíproco todo o carinho e todo o respeito que eu tenho, né? E em relação à minha titularidade toda, quando a gente resolve entrar para o ensino, né, é importante o título, né? Mas eu gosto sempre de dizer que eu, apesar de estudar e continuar sempre estudando, né, de fazer algumas publicações, porque a gente precisa disso, eu sou um clínico. Eu trabalho ali no dia a dia, fazendo laudo, fazendo exame, né? Então, eu acho que isso é o que mais me deixa feliz, né? Eu não sou um pesquisador, ficar dentro de uma sala, lendo livros, o meu negócio é ir ali, é ver o meu dia a dia. E é isso que eu vou tentar passar um pouquinho aí, né? É uma live, não é uma aula muito formal, né? A gente vai ser meio que um bate-papo aí, mas eu vou tentar passar um pouco dessa minha experiência, desses meus 25 anos aí, trabalhando com tomografia, contar algumas histórias aí de casos, né? Por que a gente tem que continuar estudando e tem que entender que a nossa área é muito maior do que simplesmente ver dente e ficar medindo implante, né? Ou fazer planejamento, né? Até uma coisa importante para te comentar, não sei se as pessoas todas repararam, né? Mas a ABRO hoje é radiologia e diagnóstico, né? Que é uma briga importante para a gente. A gente não é batedor de chapa, como o dentista às vezes olha para a gente é radiologia, a gente faz interpretação de exame, a gente tem que estar à frente desse diagnóstico junto com o dentista lá. Então, tentar passar um pouquinho dessas informações para vocês aí. Tá bom? Ótimo, ótimo. Posso começar a compartilhar já? Pode, vamos lá.
Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui, aí você vai me... Gente, é a nossa primeira vez no streaming arte. Então, nós estamos debutando nessa plataforma. Qualquer Ai, ai. Mas é melhor ser sincero, né? Sim, sim. Michele, eu compartilhei aí, vê se está tudo Isso. ok. Não, tá compartilhado, agora vai projetar no YouTube. Eu acho que eu vou deixar só a tua apresentação. Legal. Ou você quer ficar no ladinho dela? Eu, na verdade, eu só estou vendo a minha apresentação. Eu não sei vocês Sim. aí. Se quiser deixar para o pessoal, às vezes, me ver, mas assim, fique à vontade, o que você achar melhor aí. Talvez, se quiser deixar minha imagem aí do lado, só para o pessoal ver que... Tá ótimo. Vou deixar nós dois, então. Tá bom, legal, legal. Então, vamos lá, pessoal. Eu montei uma apresentação aqui, né? Mais para a gente poder conversar e bater um papo do que uma aula formal mesmo, né? A ideia da live é justamente a gente passar um pouquinho dessas informações, né? E conversar um pouquinho com vocês. Eu não tenho, assim, acesso aqui ao chat, a perguntas nesse momento, porque eu estou com a minha apresentação. Mas se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, vai fazendo aí. Aí, Michele, eu vou te pedir, por favor, para você ir anotando aí. Não, eu estou coordenando aqui o chat, pode deixar. E aí, no final... Sim, pode fazer pergunta que eu vou coordenando aqui, pode deixar. Legal. Então, vamos falar um pouquinho, né, dessas chamadas lesões sistêmicas e metastáticas, né? Como é que isso acontece para a gente da radiologia na forma de imagem? E eu vou começar falando uma coisa extremamente importante, né? A nossa cabeça e automaticamente a nossa boca, ela está interligada ao nosso corpo. Olha que informação diferente, né? Deve ter gente falando aí, 7h30 da noite, o Márcio veio para me falar que a cabeça e o corpo é uma coisa só. Então, é uma coisa só. E por isso mesmo que quando a gente vai fazer uma interpretação de um exame, eu não posso simplesmente me ater àquilo que eu estou vendo na região da boca. Eu tenho que, de alguma maneira, ter algumas informações gerais, né? Eu vou passar aqui um slide, que é um quadro clássico, que todo mundo já viu aí em aulas, na faculdade, em cursos, que é essa tríade, né, do exame clínico, laboratorial e de imagem, para a gente ter o nosso diagnóstico final e poder tratar o nosso paciente, né? A radiologia, ela vai entrar, obviamente, nessa área de exames de imagens e imaginológicos. Só que vamos pensar assim como um dentista, um clínico, que indica um exame para o nosso serviço. Ele encaminhou lá o paciente para o nosso serviço, e aí eu vou lá fazer uma interpretação, uma descrição daquela imagem. E a gente sabe que quanto mais complicada for aquela patologia ou aquela lesão que tiver, mais hipóteses diagnósticas a gente vai acabar formulando. Então, o que será que é melhor para esse clínico, para esse profissional que está recebendo o nosso exame, a nossa interpretação? É receber 5 hipóteses diagnósticas, ou eu mandar para ele, às vezes, 2, ou às vezes até uma hipótese diagnóstica? Quanto mais próximo eu conseguir chegar do que pode ser aquela lesão, né? Cada gente nunca vai bater o martelo, né? Mas quanto mais próximo eu conseguir chegar para esse profissional, vai ser melhor para ele. E eu sempre falo uma coisa nas minhas aulas, né? Na verdade, não tem que ser melhor nem para mim, nem para ele. Tem que ser melhor para o paciente. Porque é a saúde do nosso paciente que está em jogo, né? É a saúde dele, que é ele que está sendo tratado ali. Então, o que a gente puder fazer no nosso dia a dia clínico para poder dar uma informação melhor para o nosso dentista, o nosso indicador, e ele poder tratar melhor aquele paciente, vai ser sempre importante, né? Só que para eu, como radiologista, poder dar essa informação melhor, eu preciso de mais informações, né? E como é que a gente obtém essas informações? Então, eu vou falar um pouquinho aqui de como eu fui aprendendo, como eu fui chegando, né? Aonde eu estou hoje em relação à minha maneira de interpretar o exame. E eu gosto sempre de deixar claro que não é nem... eu não digo que é certo ou é errado, é a minha maneira, a maneira do Márcio fazer uma interpretação de um laudo, né? Então, por onde que a gente começa esse nosso laudo? Obviamente, pela solicitação ou pelo pedido que o nosso indicador vai fazer. Eu não sei qual que é a experiência de vocês no dia a dia aí, mas a minha experiência é que, pelo menos metade das situações,
vem lá um pedido. Eu vou tratar, obviamente, mais do exame tomográfico, tá? Que é um exame que é solicitado de uma maneira para situações mais específicas, situações mais complexas, né? Vem assim, tomografia de maxila, tomografia de mandíbula. Pô, que legal, hein? E aí, né? Para que ele quer essa tomografia? Ele vai querer fazer um implante? Ou esse paciente ele está com uma lesão? Ele está suspeitando de que tem uma lesão grande? Ou ele está solicitando esse exame para fazer uma localização de um canal ou de uma fratura radicular? Isso é extremamente importante, tanto para a minha aquisição, né? A gente sabe que hoje os tomógrafos têm aí diferentes tamanhos de aquisição, FOVs e uma série de coisas. Não vamos, hoje o objetivo não é conversar sobre esses protocolos, né? Mas sim falar sobre a interpretação desses exames, né? Então, a gente sabe que a gente tem diferentes maneiras de adquirir e de reconstruir as imagens, né? A gente tem ali todos aqueles planos de reconstrução que eles vão ser, pelo radiologista, selecionados de acordo com a necessidade daquele exame, né? Partindo do princípio, é claro, que ainda, um dia, se Deus quiser, isso vai mudar, mas ainda, a grande maioria dos nossos indicadores ainda querem fazer a interpretação do exame impresso, né? O ideal seria, né, no mundo ideal, que todo mundo entendesse que qualquer exame, não só tomografia, né, mas principalmente exames onde você tem uma quantidade enorme de imagens, esses exames fossem interpretados de uma maneira digital, né, em softwares. Mas um dia a gente chega lá, né? Mas como nesse momento ainda a impressão é muito solicitada, a gente acaba tendo que selecionar algumas imagens para fazer essa impressão, né? As chamadas imagens chaves. E para fazer essa seleção de imagens, eu preciso ter alguma indicação, e não simplesmente um exame de maxila ou de mandíbula, né? Então, já que essa solicitação muitas vezes ela é falha, né? Eu acabei aprendendo, né, na minha vida trabalhando na área médica, que um questionário de saúde ali ajuda bastante, né? Então, no mundo ideal, o certo seria fazer um questionário para qualquer exame que chegar na nossa clínica. Mas o nosso dia a dia ali é complicado. Mas eu sempre falo nas minhas aulas, nos meus cursos, que pelo menos para tomografia, eu, Márcio, acho extremamente importante e interessante para a tua interpretação como radiologista, você ter algumas informações desse paciente. E eu fui habituado, desde o meu início, a trabalhar com questionário de saúde, porque eu comecei na área médica, né? Para quem não conhece um pouquinho da minha história, eu vou resumir aqui. Eu me formei em 93, e aí, recém-formado, né? Você está olhando para tudo quanto é lado, tentando trabalhar aqui, trabalhar lá. E em 95, 94 para 95, eu recebi um convite de um médico, amigo meu, para ver um tal de um software que estava sendo instalado num equipamento lá num hospital de São Paulo. E aí eu fui ver o que era esse software, né? Era o Datascan, que a gente, o software de reformatação. Falei, pô, isso é legal, hein? Eu estava indo para a área de ortodontia, né? Falei, não, pá, acho que eu vou parar aqui, vou para a radiologia. Antes tivesse ido feito orto e fazer Invisalign, estava uma maravilha, né? Então, o que eu fui fazer? Falei, vou começar a aprender nisso, aprender a mexer, entender o que é isso daí. E num centro médico, né, especificamente num hospital que era lá, todo paciente que vai fazer um exame de tomografia, de ressonância magnética, ele preenche um questionário. Então, passou a ser hábito meu, desde o início, quando eu recebi as imagens do exame, na época, né, a gente ainda tinha lá era no próprio computador, tinha lá o questionário do paciente. A gente dava uma olhada no pedido, na solicitação, e nesse questionário de saúde. Eu vou até daqui a pouquinho falar um pouquinho de como eu fui montando também um questionário para a odontologia, né, baseado nas minhas necessidades, nas coisas que eu, na hora de fazer a minha interpretação, eu sentia falta de uma informação. E eu fui montando um questionário mais voltado para a odontologia. E aí eu continuei trabalhando, e continuo trabalhando até hoje na área médica, né, como a Michele falou, eu sou responsável pela parte dental aí do DASA de São Paulo, né? E hoje eu presto serviço tanto para a médica quanto para a odontológica, então tem várias clínicas que eu presto serviço. E eu procuro sempre orientar, olha, faz um questionário de saúde. E aí vocês vão ver daqui a pouquinho por que é importante esse questionário de saúde, né? Porque, principalmente, quando a gente fala dessas lesões sistêmicas, metastáticas, a gente vai ver que as imagens, elas podem ser várias hipóteses diagnósticas. E se você tiver uma história desse paciente
né? Você conseguir ter essa história desse paciente, isso vai te ajudar demais na interpretação, vai te orientar nessa interpretação, né? Qual que é a terceira coisa que eu faço aí já durante o meu processo de confecção desse laudo? Contato telefônico. Eu tenho por hábito ligar para os dentistas, né? Seja ele indicador frequente meu, seja ele a primeira vez que ele indicou, e às vezes até para o paciente, né? De repente eu estou precisando de uma informação mais básica, eu já falo direto com o paciente. Então eu tenho esse costume de ligar para os meus indicadores. Isso é extremamente importante, primeiro, pela situação da saúde do paciente, né? Quando a gente trata de lesões mais complexas, mais complicadas, né? Principalmente quando a gente trata de lesões tumorais, né? Às vezes o paciente ele não tem muito tempo ali, você precisa resolver aquilo de uma maneira mais rápida. Então, principalmente nessas situações, é claro, eu vejo lá uma rarefação ósseo-periapical, eu não vou ligar para o colega para discutir uma rarefação ósseo-periapical com ele, né? Mas toda vez que eu tenho um caso que é um pouquinho mais complexo, eu ligo para o colega e converso com ele para a gente poder, às vezes, discutir um pouquinho esse caso. E isso tem dois efeitos imediatos que eu percebi durante esses anos e por isso eu uso isso como uma rotina no meu dia a dia. O primeiro efeito é uma melhora no diagnóstico e no plano de tratamento do paciente, na saúde desse paciente, que é o que é mais importante para mim. E o segundo é que esse indicador ele passa a ser fiel a mim, porque ele entende que eu não estou ali para bater uma radiografia, né? Como alguns amigos meus, não sei se em tom de brincadeira ou não, falam assim, você é um batedor de chapa, né? Então ele entende que eu não estou ali para fazer uma radiografia e encaminhar para ele. Né? Vocês já ouviram aí várias vezes o dentista fala assim, eu nem leio o laudo. Poxa, você não leu um relatório que um especialista em imagem está te dando? Tem alguma coisa de errada com você, né? Então, eu costumo ligar. E esse cara, ele fala assim, pô, mas esse radiologista aí, ele é diferente. Ele se preocupou com o paciente, ele se preocupou em me ligar, em discutir um caso comigo. Eu tenho um canal aberto com todo mundo, né? Nos meus laudos vão lá meu e-mail. Manda e-mail e eu só não ponho o celular, porque senão também paciente, aí o laudo vai para um, vai para outro, mas o e-mail está lá. Entre em contato pelo meu e-mail e a gente liga, discute e conversa. Então, eu tenho por hábito, na hora da minha interpretação, usar essas ferramentas todas. Porque quanto mais informação eu obtiver, na hora que eu olho aquela imagem, eu consigo dar uma hipótese diagnóstica ou duas hipóteses diagnósticas mais focadas naquilo que o meu indicador está querendo. Que, no fundo, é por isso que ele pede o exame de imagem, né? E quando eu monto esse questionário de odontologia, quando eu montei, né, eu fui me baseando muito, muitas coisas já tem no próprio questionário médico, já tem, né? Eu fui adaptando, e eu até montei aqui algumas perguntas para passar para vocês, não para dizer que é certo ou errado, mas só para mostrar o que eu fui percebendo na minha experiência, o que me faltava de informação na hora da execução do laudo, e aí eu fui criando perguntas para poder suprir essa minha necessidade, né? Então, o que a gente normalmente tem? A idade e o gênero do paciente. Então, isso a gente vai ter, seja numa panorâmica, seja numa tomografia, vem lá o nome do paciente e você vai saber se é mulher ou homem e vem a idade do paciente. Já é uma coisa que ajuda bastante. E aí eu comecei a fazer algumas perguntas, né? Qual a primeira pergunta que o cara me responde lá? Qual o motivo ou sintoma, a indicação que levaram o seu dentista ou médico, porque eu tenho muito pedido, às vezes, de médico, de otorrino, né, que acaba solicitando para ver alguma sinusopatia que pode estar relacionada com problemas odontológicos, né? E por que eu faço essa pergunta? É aquilo que eu falei agora há pouco, né? O dentista nem sempre ajuda. Normalmente ele pede lá maxila, mandíbula, às vezes não especifica nem o dente, né? Quanto mais o motivo daquilo. E o paciente ali, às vezes, numa palavra que ele escreve, ele coloca implante dentário, ou ele coloca dor no dente. Dor no dente do lado direito, superior. Não sabe o número do dente. Mas isso já ajuda, né? Uma segunda pergunta. Há quanto tempo se iniciaram esses sintomas, né? Porque quando a gente pensa em lesões, o paciente ele vai, às vezes, saber ali, olha, eu estou com uma dor aqui já tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano. Então, isso aí já vai te dar algum indicador, algum indicativo, né, do que está acontecendo ali. Já realizou algum outro tipo de exame, né?
Vocês estão vendo aí que eu coloquei panorâmica, pericaltomografia. Por que isso? Porque eu vou contando algumas histórias para vocês. A gente vai ficando mais velho, a gente vai tendo bastante história para contar, né? Eu já cheguei porque normalmente quando ligam para agendamento do exame, é praxe, é comum também, uma orientação que eu faço para a secretária de vocês, é comum. Uma tomografia, legal. Por favor, trazer exames anteriores. Se eu estou numa cidade pequena, né, uma cidade de um tamanho menor, às vezes até ele já fez um exame anterior lá comigo e eu vou ter no meu sistema. Mas uma cidade como São Paulo, às vezes o cara fez o exame em outro local, então ele pede, normalmente, o atendente já pede para trazer o exame anterior. E eu já recebi tomografia de abdômen, ressonância magnética de joelho, né? Por quê? Porque o paciente, pediu para levar exames anteriores, e ele vai trazendo. Então, eu peço, exames voltados para odontologia. E toda vez que a gente fala de patologia de lesão, a análise conjunta, tanto com exames anteriores, quanto o acompanhamento dessas imagens, é importantíssimo, é fundamental para que a gente consiga determinar ali a progressão dessa lesão ou não, né? Então, toda vez que a gente tem a possibilidade de ter um exame anterior, isso ajuda demais. E aí a gente faz essa análise comparativa no nosso laudo, na nossa descrição de laudo, né? Coloca lá a data do exame que a gente tem e se houve alguma modificação na imagem ou não. Então, pensando especificamente na patologia, na lesão, é muito importante essa avaliação conjunta, né? E aí a gente coloca isso porque às vezes o paciente, ele coloca um sim lá e às vezes o atendente não encaminhou esse exame para a gente fazer o laudo. Então a gente coloca essa perguntinha para ver se trouxe ou não. Uma outra pergunta importante. Você já fez algum tipo de cirurgia odontológica? Não adianta eu perguntar se ele já fez uma restauração, tratamento de canal, às vezes ele não vai lembrar. Agora, desgraça grande o paciente lembra, né? Isso é muito importante às vezes, porque às vezes você pode ter uma área de reparação óssea, às vezes você pode ter uma área de manipulação cirúrgica ali, e o paciente veio fazer um exame, e quando você está na sua clínica, e eu estou falando de uma maneira assim, pensando num radiologista de uma maneira geral, né? Não aquele que tem a sua clínica, recebe o paciente, olha o exame na hora. Estou pensando num radiologista, por exemplo, como eu, que está laudando às vezes à distância, né? Então, eu não vi o paciente, eu não tenho acesso a olhar aquele paciente ou, na hora, ver uma imagem e fazer uma pergunta para o paciente. Então, a gente pergunta ali, porque, de repente, ele tem uma área de uma manipulação cirúrgica ali, uma extração mal feita, todo aquele contorno irregular, e aí o que a gente começa a pensar? Deve ser alguma lesão tumoral, porque a gente sempre vai para a desgraça maior, né? Eu tenho aí vários grupos, né? Toda especialização minha, todo curso, eu monto um grupo e permaneço com esse grupo. E aí vem lá, deve ter até vários alunos aí meus aí assistindo. Quando coloca lá uma imagem, aí começa as hipóteses diagnósticas. Ninguém começa por um cisto. Todo mundo começa por osteosarcoma, meloblastoma. Então, sempre começa na desgraça maior. Poxa, é mais raro, vamos começar naquilo que pode ser mais comum, né? Então, é uma pergunta que já me ajudou em várias situações. Também a questão de algum acidente, queda, traumatismo, né? Por quê? Porque você pode ter, às vezes, ali algumas áreas mais hiperdensas, de condensações ósseas, pode ser alguma região de sedimentação óssea ali, né? Me fugiu a palavra, de condensação óssea ali, né? De reparação óssea. Então, esse histórico de algum trauma, de alguma queda, é interessante para a gente em situações ali, né? A mesma coisa, uma infecção ou patologia mais significante de origem odontológica, né? O paciente, repito, ele não vai lembrar se ele teve uma cárie, quem tratou, mas se ele teve alguma coisa que foi mais complicada, ele vai te relatar. Às vezes, nesses questionários, ele coloca assim, eu tive um tumor. E aí você vai ver, na verdade, não era um tumor, ele teve um cisto, só que ele trata o cisto como uma lesão tumoral. Mas tudo bem, faz parte de um questionário respondido por uma pessoa que é leiga, né? Esse exame, aí agora, principalmente com essa questão de guias, né, de uma série de planejamentos que a gente tem feito hoje junto com a radiologia, tá com alguma guia, veio com alguma guia, porque às vezes o dentista dá para ele e na hora lá o técnico, o biomédico, acaba pedindo para tirar tudo que ele tem de móvel na boca e ele tira a guia, né? Então,
ali vai uma perguntinha, então o biomédico, o técnico já está orientado a ver, olha, eu tenho ali o TSB, no nosso caso, né? Já está orientado, está com uma guia, então veio com uma guia, o senhor precisa colocar essa guia na boca, ele vai lá e coloca a guia na boca para o paciente, né? A pergunta da prótese ou aparelho removível também, para poder remover metal, a gente sabe que tomografia, né? O metal é o nosso calcanhar de Aquiles aí, é o que atrapalha demais a nossa interpretação. Está grávida, eu acho que pode estar grávida, né? Eu não vou entrar na polêmica de dose de radiação, pelo amor de Deus, isso já dá pano para manga demais, mas a pergunta de grávida é só para saber se ela está ou não, para poder explicar para ela que o nosso exame é seguro, que é feito todas as proteções, que está tudo em ordem, que ela pode fazer esse exame, que se acontecer alguma coisa, é porque ela fuma, é porque ela bebe, não é por causa do nosso raio-x, né? Então, eu não vou entrar nessa polêmica, né? Michele sabe muito bem que isso aqui é muito complicado aí, mas não faz sentido a gente não fazer um exame de imagem numa grávida, né? Mas não há necessidade. Então, se não há necessidade, não faz sentido fazer o exame em nenhum tipo de paciente. O exame, ele é auxiliar, ele é complementar. Então, sempre que houver a necessidade de se complementar o exame clínico com o exame de imagem, ele tem que ser feito independente de qual paciente é. Se não há necessidade, não é porque está grávida ou não está grávida, é criança, é adulto, tá? Então, é mais para poder acalmar esse paciente. A gente sabe que, às vezes, a emoção fala mais alto do que a razão. Então, é só para orientar ela que ela tem uma necessidade daquele exame e, por isso, está sendo feito, né? E aí, isso já é praxe no laboratório médico, algumas perguntas sobre doenças gerais, né? Pode até ser naquele formato de X, né? De sim ou não. Então, um problema renal, pulmonar, cardíaco. Por quê? Porque quando a gente fala de doenças metastáticas, eu vou mostrar alguns casos aqui para vocês, a gente tem cânceres de mama, próstata, rim, pulmão, que podem gerar lesões. É raro, mas pode acontecer. Então, se esse paciente ali descreve que ele tem uma alteração, e ele vai, obviamente, se esse paciente teve um câncer, ele vai lembrar, ele vai colocar ali do lado, tive um câncer de pulmão, um câncer de próstata, isso já vai orientar a gente na hora do laudo. Pô, tem uma imagem ali que não estou dizendo que é uma lesão metastática, mas pode ser, porque ele já tem um histórico disso, né? Então, a gente tem um questionário que a gente pode dirimir um monte de dúvidas que a gente vai ter na hora do laudo. E eu vou falar, e repito, da minha experiência, isso me ajuda demais na hora de interpretar. Meu passo eu vejo a solicitação do dentista e eu leio o questionário que o paciente fez. Mas isso é 100% dos casos? Não é. Por quê? Porque eu presto serviço para várias clínicas. Se é clínica médica, isso é praxe, gente. O laboratório médico pede. E o que eu fui percebendo, né? Que quando eu comecei a falar isso nas minhas aulas, nos meus cursos, a maioria das pessoas não faziam, né? E aí o tempo foi passando e até hoje, quando eu pergunto para muitos centros de diagnóstico, você faz um questionário para um exame de tomografia? Não. Quando eu vejo alguma coisa diferente, eu falo com o paciente. Ok, é uma opção do teu centro, mas eu acho que a gente consegue já ter essa informação, e a gente não precisa esperar ter um problema para ir atrás da informação. E hoje, pessoal, eu vejo aí que a gente manda confirmação de exame pelo WhatsApp. Você pode fazer um forms ali, básico, objetivo, e escreve lá. Caso o senhor queira já adiantar o seu questionário de saúde, preencha aí com seus dados, tudo. Você pode interligar isso com o teu sistema de agendamento lá. O paciente já chega na tua clínica, ele já está ali com seus dados no sistema, ele já está com o questionário preenchido, você agiliza o processo dele, né? Já deu para perceber que, apesar de hoje não estar morando na cidade de São Paulo, eu sou de São Paulo, né? A gente de São Paulo, a gente vive a milhão. O paciente ali, ele chega, antes de ele dar o pedido para a gente, ele já pergunta que hora que ele vai levar o exame, né? Então, São Paulo é essa maluquice, e outras cidades também. Então, a gente tem que tentar, de alguma maneira, agilizar. E uma dessas maneiras é fazer isso via WhatsApp. Mas na minha região não dá, tem que ser papel. Ok, então faz lá uma folhinha de papel, é mais um papel, mas faz uma folhinha de papel. Então, eu percebo na minha rotina, no meu dia a dia clínico, né, e eu falo clínica de laudo, porque eu
vivencio isso, né? Eu não sou só professor. Hoje, aliás, hoje a minha parte acadêmica ela é menor do que a minha parte de radiologista, vamos dizer assim, né? De laudador, né? Apesar que não é verbo, mas a gente costuma falar laudador, né? Então, eu procuro utilizar essas ferramentas para ter essa informação. E aí, sempre que eu observo alguma patologia que tenha um aspecto um pouco mais complexo, né? A gente fala aquele aspecto ruim da imagem, eu entro em contato com o dentista e tento conversar um pouquinho, discutir um pouquinho aquele caso com ele, né? Então, assim, dito isso, eu vou passar algumas situações para vocês aí, para a gente ver que a imagem pode ser várias coisas. E aí eu vou tentar contar uma historinha aí do que aconteceu para a gente poder elucidar isso com situações clínicas, né? Então, vou começar a falar um pouquinho das doenças sistêmicas aí, né? São acho que 5, 6 casos aí, só para a gente poder ilustrar a importância de tudo isso, né? Então, essas doenças a gente pode dividir em 5 grandes grupos, né? As endócrinas, metabólicas, hematológicas, ósseas e autoimunes. Então, a gente vai ter aí, é muito provável, é muito comum, na verdade, que quando o paciente ele já tem alguma dessas doenças sistêmicas, na maioria das vezes, ele já tem esse diagnóstico. E ele já está escrito isso naquele questionário de saúde, tá? Porque ele já tem esse diagnóstico. Existem situações onde o nosso exame do complexo maxilomandibular, né, da boca do paciente, vai dar essa primeira informação? Existe. Às vezes ali a gente pega algum sinal e pede uma investigação maior, mas na maioria das vezes esse paciente ele já chega com esse diagnóstico. E aí vai estar lá no questionário, que já vai te orientar a fazer isso, né? Então, eu vou mostrar alguns casos aqui. Esse caso é do professor Marcelo Dutra, não sei se ele está aí na live ou não, mas é um amigo meu, depois eu tenho uma foto dele, eu vou falar um pouquinho dele aí, né? Então, um caso de uma alteração de paratireoide, um hiperparatireoidismo, né? Onde a gente foi diagnosticado, depois de todo o caso tratado, biópsia, tudo, etc., foi diagnosticado como um tumor marrom do hiperparatireoidismo. E aí a gente olha a imagem, deixa eu colocar minha ponteira laser aqui para vocês identificarem melhor, né? A gente observa essa imagem aqui no corpo de mandíbula esquerda, né? Uma imagem hipodensa, um contorno meio irregular. Aí a gente vai para os cortes parassagitais e axiais, a gente vê um aumento de volume, né? Uma expansão aqui, principalmente da cortical vestibular, com adelgaçamento, toda uma irregularidade. Você já olha para uma imagem dessa e fala assim, pô, não está com cara de uma lesão daquelas mais frequentes, mais comuns, né? Tem até aqui no 47, a gente até vê aqui um aspecto de uma lesão periapical aqui, né? Mas você olha e fala assim, bom, isso aí não tem cara de ser uma lesão mais comum. E se a gente for pensar, né, qual que é o diagnóstico diferencial desse tumor? Pode ser confundido com o tumor central de células gigantes, com o granuloma central de células gigantes. Você vai buscar na literatura, a imagem por si só, ela pode ter algumas hipóteses diagnósticas, né? Só que essa paciente era uma paciente do sexo feminino, 37 anos, e ela tinha insuficiência renal crônica, alteração de paratireoide e lúpus. Então, ela tinha um pacote completo ali, né? Então, você tendo essas informações, fica muito mais fácil, né? De você poder, na hora de conversar com o dentista, na hora de colocar uma hipótese diagnóstica, falar assim, olha, HD, você não vai falar, você não vai dar o diagnóstico, mas você vai colocar um HD ali, tumor marrom de hiperparatireoidismo. E pode até colocar como diagnóstico diferencial lá um tumor de células gigantes também, mas como primeira hipótese, você pode ir para um tumor marrom, né? Então, são informações que eu preciso. Quando a gente fala de lesão sistêmica, isso está geral no paciente. Se eu não tiver essas informações sistêmicas dele, né, de saúde geral dele, eu não vou conseguir chegar muito além disso. Eu vou partir para aquela história de fazer uma descrição da imagem, legal, ótimo, faz uma descrição e indica exames complementares. Ok, né? Mas por que não dar uma quantidade maior de informações para o nosso dentista, né? Esse caso é lá do DASA, né? Esse caso foi interessante porque apareceu essa paciente jovem, né? Também do sexo feminino, dentes rígidos, e o pedido de exame era uma tomografia de mandíbula, tá? E aí, no questionário de saúde, não tinha nenhuma... na verdade, não fui eu que recebi, foi a radiologista que trabalha comigo, a Débora,
que recebeu esse caso e me ligou e falou assim, Marcelo, eu vou deixar um caso aqui, que é outra coisa que eu acho bem legal, gente. Discuta um caso com colegas, manda um caso para outro, pede uma outra opinião, você já viu isso, né? Não tenho esse pudor, eu não vou perguntar para um, para outro. Nossa, eu tenho grupos aqui que vira e mexe, a gente está mandando mensagem, e, olha, dá uma dica aqui, você não vai mandar mensagem de uma radiografia no grupo da família, né? Existe aí uma ética em relação a isso, mas discutir um caso com um colega é para melhorar a condição. Então aí a Débora me ligou e falou assim, Marcelo, eu estou com uma imagem aqui, eu não estou entendendo direito aqui, não tem nada, o paciente não tem nada, não tem dor, não tem nada. Você não quer dar uma olhada? Eu falei assim, bom, amanhã eu estou aí no laboratório, né? Isso já tem uns bons anos aí. Hoje a gente já está fazendo à distância, mas por causa da pandemia até melhorou bastante isso, mas isso já tem aí, acho que mais de 10 anos. Aí ela pegou e falou, não, tá bom, eu vejo, deixa aí que eu dou uma olhada. Cheguei no dia seguinte e falei assim, nossa, estranho, né? Parece um osso meio osteoporótico, tá? Esquisita essa imagem aí. Fui no questionário. Nada. Aí tinha lá, anemia falciforme. Eu falei, opa, sabe que anemia falciforme causa algumas alterações. Aí, vamos buscar na literatura, né? E vamos procurar. O que acontece com a anemia? O que pode ter disso? Pode ter daquilo lá. E aí, liguei para um patologista amigo meu. Olha, Fábio, e aí? O que pode ser? Então, vamos lá. E aí você vai chegando. Na hora que eu entendi que esse era um aspecto de imagem da anemia falciforme, bom, então eu vou descrever toda essa imagem, vou colocar como hipótese a anemia falciforme, que essa imagem veio daí, e aí peguei meu telefone e liguei para a colega. Falei assim, olha, a situação é essa. Ela falou assim, olha, eu não sabia. Não é que eu vi na panorâmica que tinha uma imagem esquisita ali no trabeculado ósseo, eu acabei solicitando essa tomografia para ver melhor. Poxa, obrigado por você ter ligado, não sei o quê. Bom, ela virou minha indicadora, me pede exame até hoje. Ótimo, né? A intenção não era que ela me solicitasse exame. Excelente, claro que eu preciso dos exames, mas era dar um parecer para ela. Então, uma situação que você tinha uma única informação, que era a anemia falciforme. O paciente não tinha queixa de dor, não tinha queixa de mobilidade dentária, não tinha nenhuma queixa. Aqui só tinha lá no histórico dela, no questionário, né, anemia falciforme. Aqui, um caso do professor Dutra também, né, já uma alteração de ordem óssea, né, com os bisfosfonatos. Então, os bisfosfonatos são muito utilizados. Pacientes com osteoporose, paciente que teve tumores, cânceres, então no controle, como tratamento é muito utilizado, né? Então, hoje o pessoal de implante hoje já está habituado a solicitar, a fazer um questionário mais elaborado sobre isso, né? Mas essas osteonecroses, então a gente tem essas áreas aí, né, onde tem esse padrão ósseo, né? A gente vê aqui na 3D também, vimos aqui nesse corte sagital, esse padrão ósseo totalmente diferente, com descontinuidade, né? Solução de continuidade, alguns fragmentos, sequestros ósseos. Então, um aspecto bem característico de uma osteonecrose aí, né? Aqui um caso clínico, né, com o osso aqui já exposto, né? São casos mais sérios, onde o paciente acaba chegando lá, né? Aqui tem uma panorâmica, né? A gente não vive só de tomografia, a gente também faz muito laudo de panorâmica, recebe muita panorâmica. Então, a gente acaba também tendo que se virar, às vezes, em cima de uma panorâmica, né? Então, a gente tem aí uma situação que o histórico desse paciente nos levou a essa conclusão aí, né? Aí o lúpus eritematoso, né, uma outra alteração sistêmica aí de ordem reumática. O paciente normalmente tem, assim, degenerações grandes, né, na área de articulação temporomandibular. Esse também é um caso do professor Dutra, onde a gente observa aqui uma tomografia, né, com um achatamento, né, um aplanamento muito severo de cabeça de mandíbula, de eminência, de fossa, né? Presença de um discreto osteófito aqui na frente, depois na ressonância vai até mostrar legal também isso, né? Então, você tem ali uma alteração grande de ATM, você fala assim, posicionamento de disco, etc. Claro, tem ali uma série de alterações, mas essa doença sistêmica, essa alteração sistêmica desse paciente é muito importante, porque a gente sabe que vai ocasionar questões ali, alterações ali na articulação temporomandibular, né? Aqui a ressonância magnética nuclear, que é o exame, o estado da arte, quando a gente fala de ATM, né? Apesar que a ultrassonografia
está entrando aí de uma maneira bem legal nessa área também de ATM, né? Mas ainda a ressonância é o que te dá num conjunto aí de informações, pelo menos na minha opinião, uma quantidade maior de informações, só que é um exame com custo maior, uma série de desvantagens em relação ao ultrassom. Mas a gente tem aí algumas situações legais para trabalhar. Então, o lúpus causa, a gente observa aqui na imagem da ressonância, deixa eu tentar dar um zoom aqui para a gente poder ver um pouquinho melhor, né? As imagens estão... Tentar ver aqui, ó. A gente observa aqui, ó, essa linha mais escura, hipointensa, né, com hipossinal, que é a cortical da eminência da fossa bem aplanada, do côndilo também bem aplanado. A gente vê aqui essa área mais escura, característica de um osteófito, né? Pegamos o outro lado aqui. Peraí que eu vou precisar agora dar uma... Aqui. Calma que eu vou me achar aqui no YouTube. Aqui. Desse lado aqui já vê mais evidente aqui a presença, onde está minha mãozinha aqui. Não sei se está todo mundo conseguindo enxergar, me perdoem se não tiverem conseguindo enxergar minha mãozinha aqui, mas eu estou com um apontador aqui, nessa parte mais anterior aqui. Dando para enxergar bem certinho, Márcio, fica tranquilo. Legal. Então a gente observa aqui essa alteração de cortical, né, um aplanamento ali. Então a gente vai abrindo mão dos exames de imagem e sempre buscando essas informações do histórico do nosso paciente, né? E a metástase, então, se eu não tivesse história pregressa do paciente, que ele teve algum tumor, a metástase, ela vem a partir de um tumor prévio, né? E também são 2 casos que eu vou mostrar para o professor Dutra, que mexe muito com essa área também, né? A gente vê aqui uma grande osteoesclerose aqui, né? Olha, repara que a gente vê a cortical interna, né? E esse crescimento ósseo aqui, né? Pegando toda a parte posterior do lado direito da mandíbula, né? Então a gente observa aí uma alteração que chama demais a atenção, e às vezes você fica ali imaginando mil coisas, fala, putz, o que será? E às vezes você não se dá conta que pode ser uma metástase. De repente esse paciente tem ali, teve um câncer, um tumor, ele pode estar com uma metástase, né? Então a gente tendo essa história pregressa é muito importante. Aqui a 3D, né, com esse aumento enorme de volume, e toda vez que a gente fala em metástase, né, a cintilografia passa a ser um exame muito importante, né, porque ela vai identificar várias áreas onde a gente tem ali a disseminação daquela lesão, daquela alteração, né. Então, a gente tem que estar, obviamente, associado isso com equipes médicas, de imagem, com o dentista, não é uma informação, não é um diagnóstico só da odontologia. Então, assim, eu sempre tive esse privilégio de trabalhar dentro de equipes médicas, né? Tanto equipes odontológicas e médicas também. Eu nunca tive problema com a equipe médica. Eu nunca tive um problema com o médico. Muito pelo contrário. Eu sempre tive a possibilidade de discutir todos os meus casos. Eles me procuram para discutir casos de sinusopatias ou de outras patologias, né? Eu 2 vezes eu já participei de reuniões de cabeça e pescoço lá do DASA, onde eu fui falar das questões odontogênicas, né, que podem afetar, principalmente a parte de seios maxilares, e a gente sempre numa discussão muito legal. Então, eu acho muito importante essa interação, principalmente quando a gente trata de lesões sistêmicas, lesões metastáticas, lesões maiores, né? Eu estou com o meu tempo aqui, eu estou controlando aqui do lado, tá? Para não ficar muito extenso, mas já estou terminando aqui. Aqui é uma metástase de mama, onde a gente observa, até na 3D, né? A gente observa que melhor, aqui tem uma alteração nesse corpo de mandíbula aqui do lado esquerdo, né? Esse osso está meio esquisito, mas a gente sabe que a 3D tem que ter muito cuidado na interpretação, né? E quando a gente vai aqui para a panorâmica, a gente observa nesta região aqui, né, de premolar, que há um trabeculado ósseo meio estranho ali, meio alterado, né? E que muitas vezes pode até, né, não deveria, mas pode até passar desapercebido. Olha aqui nessa reconstrução um pouco mais espessa, né? Essa reconstrução um pouco mais espessa, você pode olhar e até falar assim, tá normal, eu estou vendo aqui umas rarefaçõezinhas ósseas periapicais, e aí repetimos sempre, né? E eu espero que pelo menos, eu sei que tem gente aí que é da radiologia, que não é da radiologia que está assistindo a live, mas eu espero que pelo menos os radiologistas não façam laudo em template, né?
Nunca façam laudo em cima de template, façam laudo trabalhando com todas as imagens, né, com toda a varredura das imagens. A gente tem um baita de uma ferramenta, de um exame na mão, para às vezes ficar numa interpretação fazendo o laudo, então não faz muito sentido, né? Então, a gente pode, às vezes, deixar passar alguma coisinha. Se você já leu um questionário antes, fala assim, opa, esse paciente, essa paciente teve ali um câncer de mama. Vamos investigar com cuidado isso, vamos entrar em contato, às vezes, com o oncologista, com o médico dela. Às vezes já vem no próprio pedido, na solicitação, avaliação de possível metástase de câncer de mama. Ótimo. Então, já existe ali uma avaliação clínica daquele paciente que pode estar tendo alguma coisa. E aí você vai entrar em contato com o médico, com o dentista e vamos tentar, da melhor maneira possível, dar uma condição de planejamento para essa paciente, né? Para a saúde dessa paciente, que é sempre o mais importante, né? É pensar sempre no nosso paciente. Aqui os cortes tomográficos, e olha que interessante esse caso aqui, né? Foi um exame que foi solicitado fazer implante. E aí, na hora que o professor Dutra estava fazendo esse laudo, ele percebeu esse trabeculado todo alterado, essa reação periosteal aqui, tudo estranho, né? E aí ele entrou em contato com o dentista e ele falou assim, eu quero a medida do implante. Pô, legal, então vamos medir o implante. Eu tenho cada história que se a gente contar para vocês, aí a gente merecia um curso só de assim, histórias que a gente já passou nessa vida, né? De dentista que pede análise de conduta com o exame anterior e não dá o exame para o paciente, porque fala que o paciente não pode levar o exame, ele quer que você faça uma análise conjunta por bola de cristal, não sei, né? Então tem várias histórias aí. Mas ele queria a medida do implante, legal, então faz a medida do implante, e aí põe seta, escreve no laudo. Eu brinco assim, faz o laudo, tenta colocar o laudo piscando, meu amigo, não vai fazer implante ali, né? Tem alguma coisa de esquisita ali naquela região, né? Então a gente vai tentando aí formatar, e por isso a importância do nosso laudo, né? A importância de se ter um laudo, a importância de a gente orientar o nosso colega que ele tem que olhar o nosso laudo, ler o nosso laudo. Aquilo ali está para orientá-lo, está para ajudá-lo. Você não faz o laudo porque quer fazer, né? A gente faz o laudo porque ele é importante. O laudo ele é parte integrante daquele exame de imagem, né? E para encerrar aqui, eu queria fazer um agradecimento a esses dois colegas meus aqui. Esse aqui do meio, o professor Fábio Coracinho, é o patologista, é a minha referência hoje de patologia. Eu sempre tenho uns 2, 3 colegas que eu ligo, encho o saco. O professor Fábio, hoje, eu mando WhatsApp, ligo para ele, é a minha referência na patologia. E esse meu irmão aqui, eu graças a Deus, tenho vários irmãos na radiologia. Eu tenho vários amigos aí de coração, que levam para a vida toda, e o professor Marcelo Dutra é um deles. São 25 anos aí de convivência com esse rapazinho aí do lado, e ele tem muito caso também. E eu coloquei eles aqui por um motivo, né? Vou dar um spoiler aí, tá, Michele? Vou fazer um spoilerzinho aí do livro que a Abro vai lançar agora, né? Deve estar para sair aí. Maurício, eu pedi a permissão para ele para fazer esse spoiler, né? E esses dois colegas me ajudaram a escrever um capítulo de doenças sistêmicas e metastáticas, né? Fiquei muito honrado quando o Maurício me fez o convite para escrever um capítulo e que a gente chegou nesse tema. E eu falei, Maurício, eu sozinho não consigo nada, não. Eu preciso de mais gente, eu não sei tudo, né? Então, eu chamei 2 colegas extremamente capacitados e a gente, 3 cabeças pensantes aí, sempre vai melhor, né? E escrevemos um capítulo aí. É um embrião que já vem desde 2018, né, Michele? A gente já vem namorando esse livro aí já tem alguns anos e agora aí a gente conseguiu aí, com o Maurício, publicar um livro aí que vai ser muito legal, tá bom? E nos encontramos, se Deus quiser, ano que vem no Conabro 2022. Se Deus quiser, ano que vem, pessoalmente, a gente vai conversar aí, nos vermos pessoalmente, abraçar, beijar, tomar cerveja, e vamos aí estar todo mundo junto, né? Acho que olha, Márcio, foi excelente. Excelente aí a tua aula, essa conversa. Eu fiquei cuidando aqui do chat, do pessoal que entrou. A maioria entrou, não saiu. Legal. Então, significa que prendeu a atenção, né? E, assim, de coração, te agradeço muito. Te agradeço por todo o teu trabalho aí na radiologia, né? O nosso diagnóstico precisa de pessoas como você, né? Que estão no pé da clínica, né, ali batalhando e lutando pela nossa especialidade.
E agradeço também pelo capítulo do livro. Esse livro foi uma grande conquista da Abro, né, na gestão do Maurício. E mesmo que nós vamos só nos ver no ano que vem, mas tem o curso de ultrassom, né, em outubro agora desse ano. Então, assim, tem várias coisas acontecendo. Tem o curso de ultrassom no final do ano, tem o cronograma das lives, tem o lançamento do livro, tem o livro da ultrassonografia. Então, quer dizer, a Abro continua aí com o Maurício fazendo um monte de coisa, né, para nossa especialidade. Mas eu fico muito feliz e assim, de tudo que eu escutei aqui, o que me tocou, talvez, eu não sei se eu consigo falar isso em nome de vários colegas especialistas que estão aqui, o que me tocou e o que me preocupa um pouco, que talvez seja preocupação de muitos especialistas e patologistas, né, é que essa questão hoje desse boom de equipamentos, né, em clínicas, em consultórios, que o dentista pode ter, né, mas infelizmente ele não sabe observar esse exame. Então, os casos que você mostrou, por exemplo, são casos que com certeza, digamos assim, passaria batido, né? A grande maioria dos teus casos passaria batido. A preocupação é o implante, a preocupação enfim, né? E essa hoje, né? Às vezes ela é muito sui generis, essa imagem tem que ter um olhar muito, muito treinado, né? Então isso é uma preocupação, acredito que para todos nós radiologistas, né? Lógico, a gente tem que sempre defender nosso mercado, mas, em primeiro lugar, tem que ser o nosso paciente, né? Acho que o nosso paciente tem que sempre estar em primeiro lugar. E uma aula como a tua mostra essa importância incrível desse olhar de um especialista, porque realmente são imagens muito sui generis, são imagens que precisaria realmente ter esse feeling do radiologista para poder encaminhar esse diagnóstico. Eu acho assim, claro que hoje a gente fala muito aí de equipamentos e, porque o equipamento A, B ou C, mas eu tenho uma opinião muito, muito sincera sobre isso, né? É claro que a imagem, ela é importante, o equipamento vai formar uma imagem importante, mas não adianta você ter um equipamento excelente, né, de última geração, e não interpretar aquela imagem, não conseguir avaliar aquela imagem, né? E a gente, como radiologista, seria excelente se a gente sempre pudesse andar de Ferrari. Mas a gente nem sempre vai andar de Ferrari, não, né? A gente, às vezes, anda de Ferrari, a gente anda de Uno Mille, e a gente tem que, em cima do que a gente tem, observar e tentar ver tirar daquilo a maior quantidade de informações. E aí, eu insisto naquilo que eu comecei a minha aula, né? O que a gente puder ter de informações sobre aquele paciente vai sempre ajudar o nosso laudo. Então, o que você falou é muito importante. Vai passar batido. Provavelmente vai passar batido mesmo, mas se você já lê ali que aquele paciente tem uma anemia falciforme, que ele tem um lúpus, que ele tem um câncer, você fala, bom, eu vou ter que olhar isso de uma maneira diferente. E esse paciente, pelo menos, eu vou ter que interpretar com mais cuidado. Eu vou ter que, entre aspas, perder um tempo maior naquele exame. Por isso que eu acho tão importante, principalmente para tomografia, né? Eu sei que, vamos pedir para panorâmica, para tudo. Não, o nosso dia a dia a gente sabe que é complicado. Sim. Mas principalmente para exames mais complexos, como é a panorâmica, onde a gente demanda um cuidado maior de interpretação, né? A gente assiste qualquer curso de tomografia, a primeira coisa que a gente escuta é, olha, tem que mexer no software, tem que fazer toda a varredura. E a gente eu vejo gente pegando template e laudando no template. Eu falo, tá errado, tem alguma coisa errada nessa história toda. Mas é isso que eu quis tentar passar, um pouquinho do que eu vivi, né, e vivo ainda, graças a Deus, nesses 25 anos aí, né, e eu fui aprendendo, gente, não pensa que isso aqui veio de uma hora para outra, eu não só vim aprendendo, como eu continuo aprendendo muito, e discutindo e conversando muito com o colega, muito, o meu dia a dia, a minha rotina é ligar para alguém, é mandar um caso, é discutir, até por eu estar dentro de um laboratório médico, a gente recebe umas buchas maiores, né, sempre vem ali alguns casos maiores, então eu tenho essa possibilidade de, não que eu queira, bom seria se nenhum paciente tivesse problemas grandes, mas eu acabo tendo uma casuística um pouquinho maior, o Dutra também, que trabalha muito na área médica, ele também tem uma casuística grande aí, mas
às vezes aparece na nossa clínica, no nosso dia a dia, e eu não posso, não pode comer bola numa situação como essa. Eu preciso ter isso, cuidado maior nessa interpretação aí. Viu, Márcio, só assim, eu vou colocar só um parênteses aqui da minha experiência um pouco nessa questão de perguntar para o paciente. Eu sempre converso com o meu pessoal do atendimento, porque nem sempre a gente consegue estar presente, né, no momento da aquisição do exame, né? Por vezes a gente não consegue. Então, a nossa equipe está fazendo isso. O que eu faço com a minha equipe, talvez pode ser uma dica aí, né, para alguém que está perguntando, mas como que eu vou fazer isso? Tudo que o meu paciente fala, o meu técnico anota. Tudo. Sabe? Tudo. A informação que tiver para mim, às vezes é importante quando eu estou fazendo o diagnóstico. Então, assim, tudo. Eu peço para o meu técnico que fez a aquisição anotar tudo. Porque, às vezes, pode parecer uma bobagem, igual aquele exemplo que você deu da anemia. E passou batido. Então, porque, às vezes, a gente não consegue estar ali, né? Sim. Naquele momento. Por isso que o questionário, ele ajuda, porque o paciente já vai falar alguma coisa lá, e pode ter certeza, o paciente, quanto maior for a desgraça dele, mais ele quer contar. E ele sai falando, verdade. Ele vai falar, porque eu tive isso, inchou, ele até faz um drama maior, né? E aí, é muito legal isso, porque ali você tem uma pessoa que é técnica que está fazendo o exame, né? Seja um técnico da raio-x, um TSB, um biomédico, ele é uma pessoa que é da área. Você fala assim, pô, o cara me falou aqui que mês passado ele não tinha nada, agora ele está com o rosto desse tamanho. Pô, é uma coisa rápida, né? Então, são pequenas informações, é o que você falou, perfeito, que vão, de alguma maneira, te ajudar. Nenhuma informação é perdida. Você pode, às vezes, a gente brinca que é igual fazer tese de dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? Você está colhendo dado, colhe todos os dados. Se você não usar, pelo menos você tem eles ali do lado, entendeu? Então, verdade. Você vai colhendo dados, vai pegando informação. De alguma maneira, isso em algum momento vai te ajudar. Atrapalhar não te atrapalha. Né? É verdade. E eu vi algumas perguntas aqui, ó. Vou exibir essa do Felipe. Os casos de metástases tiveram a indicação do médico ou dentista de um possível foco de doença oncológica em maxila mandíbula? Felipe, a maioria dos casos vem via médico mesmo, vem via pedido de oncologista, tá? O paciente, ele chega para aqueles controles, ele tem uma queixa ali, e aí a maioria dos pedidos, pelo menos na minha situação, que é dentro do laboratório médico, vem de médico, tá? Eu já tive situações de dentistas, mas a maioria vem de solicitação de médicos mesmo, tá bom? Que tem uma pergunta da Red Oral. Já teve caso de metástase de ameloblastoma? Olha, que eu conheço, que eu recebi assim, eu nunca tive. O Márcio, no meu histórico lá, não. E o professor Dutra também, a gente, para escrever o capítulo, a gente fez uma busca geral nos nossos casos, porque a gente queria, obviamente, publicar casos nossos, né? Porque era um capítulo inédito, não sei o quê. Também não apareceu nenhum histórico, não. Tá? Com essa história. Pessoal, acho que foram essas perguntas que tiveram aqui no chat. Pelo menos estou fazendo uma varredura aqui. Eu estou em 2 telas, por isso que eu olho um pouco aqui. Radiologista ama 2, 3 telas, celular, tudo mais tela melhor. Estou dando uma olhadinha aqui, mas eu acho que eu consegui as 2 perguntas que, com certeza, Maiara, estaremos em Goiânia ano que vem, todo mundo. Morrendo de vontade, mas lembrando que tem o curso de ultrassom, o livro de ultrassom que já foi lançado, vai ser publicado o livro agora, esse livro que o Márcio tem um capítulo, tem as lives da Abro, né? Então a Abro continua assim em bastante atividade. E pessoal, eu deixei ali na minha aula, não sei se todos pegaram, mas tem meu e-mail, tem meu Instagram aí. Se alguém não perguntou na hora, quiser depois me perguntar, eu prometo que eu respondo, tá? E se eu não responder de imediato, manda de novo, pode me encher o saco que eu respondo mesmo, não é encheção de saco, não. Eu estou sempre à disposição aí para poder ajudar. Márcio, eu acho que as perguntas finalizaram, o pessoal está elogiando um monte, agradecendo. Você sempre é uma pessoa muito solícita. Eu sou suspeita para falar de você, né? Você, meu Deus, eu te admiro demais da conta, tanto enquanto profissional, quanto uma pessoa que sabe lidar com um monte de gente, todos os eventos que a gente fez juntos. Eu quero te agradecer de coração todo esse teu trabalho. Eu
acredito que foi excelente essa live que a gente fez. Foi nossa estreia no StreamYard. Agora, todo dia tem live. Agora vai. E quero agradecer todos que tiveram presentes aqui, de coração, assim, olhando os nomes, a gente lembra, dá uma saudade imensa de vocês, meu Deus do céu, dá uma saudade imensa de todo mundo. Mas se Deus quiser, a gente vai estar junto, já. Legal, gente, obrigado também. E qualquer coisa me contatem aí pelos canais aí meus, ou pelo próprio canal da Abra aí. E eu que agradeço demais o convite, Michele e Maurício. O Maurício, estou vendo aqui que ele colocou aqui negócio. Maurício, obrigado pelo convite, pelo carinho aí, né? A gente sabe o quanto você trabalha, toda a diretoria está trabalhando, sempre trabalhou, né? Então, de coração, obrigado aí pela confiança toda. Em meu nome, Michele, também sem palavras para te agradecer. E em breve a gente se vê aí, se Deus quiser. Tá? E um beijo. Deus quiser. Vários nomes conhecidos aqui. Um beijo para todo mundo que eu estou vendo aí. Tem gente que eu já não vejo faz tempo, saudades aí. Mas obrigado aí mais uma vez. Verdade. Pessoal, boa noite. Fiquem com Deus, de coração, morrendo de saudade de vocês. E vamos nos encontrando virtualmente, tá ok? Beijo, fiquem com Deus. Beijo, Márcio. Beijo, um abraço na família toda. Aí Até também. mais. Beijo, Até pessoal. Mais.